Bem, o esperado está acontecendo. Saudações à comunidade que veio da live anterior. Olha, é que o esperado está acontecendo. O Irã estaria prestes a romper o acordo, não é? Como assim? A história vai avançando para o desfecho final de toda essa questão, de todo esse assunto, desse acordo ou pré-acordo. Os Estados Unidos estariam à beira de romper o acordo devido à situação atual no Líbano. O Irã já questiona a rodada de negociações de amanhã na Suíça com os Estados Unidos. O Irã afirmou hoje que ainda está avaliando se vai ou não amanhã para a rodada de negociações. Não garante que esse encontro realmente aconteça. Simples assim. Segundo o porta-voz, ainda avaliam uma nova rodada de negociações, mas não tem certeza se vão participar. O diplomata afirmou que as conversas continuam por meio de canais diplomáticos e dos esforços de mediação nas próximas horas, e que mais tarde vão anunciar se o encontro vai acontecer ou não, mas ainda está muito incerto. Eu imagino que o que eles querem é um aviso, um puxão de orelha, por causa do que foi feito, por parte de Israel, em direção a uma área do Líbano onde uma pessoa morreu e, ao que parece, houve alguns feridos. Não imagino que eles queiram já um sinal claro de que Israel não vai mais atacar o Líbano e, se não for assim, provavelmente o acordo será rompido. Então o Irã estaria prestes a romper o acordo, não é? Pelo que está sendo relatado, não é? De início, os iranianos dizem: o acordo está prestes a colapsar. Se as negociações vão acontecer ou não, amanhã vamos avisar à tarde, então em breve teremos novidades. Assim que avisarem, assim que comentarem, vamos conversar sobre isso aqui, vamos ver o que dizem, o que relatam, porque no final, acho que já comentamos aqui na comunidade, o acordo poderia ser rompido na quinta-feira, como vocês disseram. Eu dizia para vocês que talvez no sábado a gente fosse ver, né? Ou seja, um dia depois, basicamente. Segundo os diplomatas iranianos, eles garantem que, embora estejam observando e vendo a possibilidade de ir amanhã para a Suíça, ainda há incerteza. Segundo Baghei, ele afirmou que, apesar do memorando entre Irã e Estados Unidos ter sido assinado eletronicamente por Donald Trump e Masoud Pezeshkian, o encontro na Suíça é essencial, pois representa a assinatura oficial. No entanto, o primeiro-ministro paquistanês, Shahbaz Sharif, editou na quinta-feira sua publicação no X, afirmando o acordo com Estados Unidos e Irã, e removeu o trecho que anunciava a cerimônia oficial prevista para sexta-feira na Suíça. Em sua publicação, Shahbaz Sharif editou essa parte e retirou essa parte. Por que ele retirou? O que o primeiro-ministro do Paquistão sabe que não quis revelar nessa situação? Quem afirma que a reunião continua de pé são os suíços. A Suíça, o governo suíço, afirmou que, por enquanto, a reunião continua de pé, mas no final das contas é a Suíça quem convida o IBRA, o país neutro, por assim dizer, e com eles ninguém foi cancelado. Sim, então o que eu acho é que o Irã está dando um puxão de orelha dizendo tipo, ei, cuidado com isso. E não é só pelo que acontece com Israel, mas também pelo que está acontecendo agora mesmo. Com duas coisas. O que está acontecendo com como eles chamam, o líder supremo que está sendo investigado, porque acontece o seguinte, vejam só. Acontece que o líder supremo tinha negócios aparentemente através de bancos em Wall Street, nos Estados Unidos. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos está investigando como o líder supremo do Irã, Mojtaba Khamenei, construiu uma carteira de investimentos global com exposição a bancos de Wall Street, de acordo com o que foi reportado pela Bloomberg. O que está acontecendo? Digo, isso está em todo lugar. Segundo o relatório de investigação, estão sendo examinadas as acusações de lavagem de dinheiro e corrupção incluídas a possível implicação, atenção, de JP Morgan Chase Citigroup nas facilidades. E eu que já falei para vocês sobre o crime organizado, porque sempre, quer dizer, Trump diz que não, que o México e eu não sei, não faz nada. México, não sei o que eles fazem lá nos Estados Unidos para deter todo esse fluxo que existe no sistema financeiro deles. Do crime organizado, não só do México, mas global, né? Se até os iranianos
O líder supremo aparentemente está envolvido lá, como não estariam os do crime organizado da América Latina e do mundo, da Rússia, de onde você quiser. Eles estão lá. Se quiserem fazer algo e realmente acabar com o problema do crime organizado, não é só atacar com armas e pronto, tem que atacar. De maneira paralela, em vários sentidos, né? Se realmente quisessem acabar com o problema, essa é a dúvida. Vão realmente assumir o controle do problema ou é só isso? Um certo controle, mas o problema não acaba. A Bloomberg informa que as investigações estão analisando o papel dos bancos correspondentes americanos e possíveis falhas nos procedimentos de diligência que poderiam ter permitido fluxos financeiros ligados à rede de Kemeny. O relatório esclarece que a investigação não garante que haverá acusações. Ou seja, investigar não significa que alguém será acusado. Imaginem só, que maravilha, né? Sim, não sabemos o que fazem aqui, mas isso não significa que haverá acusações. Kemeny se tornou então o líder supremo a partir de março, praticamente no dia 1º de março, ou seja, no começo de março, quando decidem colocá-lo como líder supremo depois que eliminaram o pai dele. Já sabiam que ele era bom para negócios ilícitos? Moctaba, certo? Mas que ele esteja investindo e que tenha um dinheirinho lá fora nos Estados Unidos e que os próprios bancos americanos sejam os que ajudam nisso. E você diz, poxa, que coisa, né? A Bloomberg informa que anteriormente Kemeny havia constituído um extenso império empresarial que incluía transporte marítimo no Golfo Pérsico, contas bancárias na Suíça, propriedades de luxo na Grã-Bretanha, com fundos canalizados por meio de instituições financeiras. Instituições financeiras no Reino Unido, Suíça, Liechtenstein e Emirados Árabes Unidos. O relatório indica que a investigação do Departamento de Justiça ficou mais sensível diplomaticamente, enquanto Washington e Teherã avançam em uma paz provisória. Então, poderiam deixar essa investigação de lado e dizer: olhem, não se preocupem, porque aqui já está tudo resolvido, não é? Não tem problema, certo? Enquanto isso, o Irã insiste que seu programa de mísseis não faz parte das conversas com os Estados Unidos e nem está sendo discutido. Irã afirmou na quinta-feira que seu programa de mísseis não será incluído em futuras negociações com os Estados Unidos, mesmo após o acordo entre as partes. Para estabelecer uma negociação em que esse assunto nem seja mencionado, o acordo define as bases para uma negociação de 60 dias caso ocorra. A assinatura será amanhã e as negociações começam em seguida, salvo imprevistos, certo? Então, é isso, também temos que ficar atentos, né? Vamos para outros assuntos e quero que vejamos algumas das reações sobre essa situação. Por exemplo, o que diz esse Trump sobre se o acordo falhar, o que acontece se o acordo falhar, ou de quem é a culpa e toda essa história, né? Vamos ouvir. Vou levar o crédito. Se não der certo, eu vou colocar a culpa. Dessa forma, se der certo, eu vou levar o crédito. Se não der certo, vou colocar a culpa no JD. É melhor você tomar cuidado, JD. Ele vai dar a volta com o avião dele e vai sair daqui. Sim, eu gosto dessa ideia. Acho que é uma boa ideia. Ou seja, se der errado, a culpa é do J.D. Lady Vance. Isso, bom, faz parte do que esse Trump fala. Outro ponto que chama a atenção em tudo isso são as inconsistências nos comentários do Trump em datas diferentes, não é? Vamos colocar aqui nesta imagem. Assim fica mais claro as datas. Prestem atenção no que o Trump diz. Realmente isso não nos afeta. Temos tanto petróleo. Temos uma quantidade enorme de petróleo e gás, muito mais do que precisamos. Agora somos totalmente independentes do Oriente Médio e mesmo assim estamos lá para ajudar. Não precisamos estar lá nem do petróleo deles. Não precisamos de nada do que eles têm. Sei que vou receber críticas da imprensa. Agora, se eu fizesse o contrário, se eu saísse e continuasse bombardeando eles por mais 4 anos, simplesmente bombardeando sem piedade, também receberia críticas da imprensa por isso. Não há nada que eu possa fazer. Mas o que isso faz é permitir que os navios sigam seu curso. Se continuarmos bombardeando, esses navios não poderão sair. E estamos falando de 500, 600, 700 milhões de dólares por dia. É muito dinheiro, muito dinheiro. Por isso o mundo está bem. É líquido, está bem.
Além disso, em cerca de 4 semanas ficaríamos sem reservas que estão espalhadas pelo mundo todo. E vai chegar um momento em que você não conseguiria obter isso e vai querer ver o caos. Então, para todos esses supostos gênios que querem me mostrar o quanto são inteligentes. Bom, aí está, não é? A inconsistência nesse assunto vai evoluindo. Vamos para outros temas também importantes. Vamos para outras das reações que tivemos hoje neste assunto. Pois toda essa disputa que está acontecendo, falando sobre o que o próprio Donald Trump diz sobre Israel. Vamos ouvir. Bibi Netanyahu acaba sendo um bom homem. Às vezes ele se empolga um pouco, mas acaba sendo um homem muito bom. Tivemos uma parceria incrível. Ele foi um primeiro-ministro incrível. Há uma pequena disputa sobre o Líbano. Digo a ele, tente ser mais suave, Bibi. Não é necessário derrubar um prédio sempre que alguém do Hezbollah entra, mas tem sido uma parceria incrível. Mas ele vai dizer que nós somos o parceiro grande e ele é o parceiro bem pequeno. E isso é verdade. Vamos lá. Essa é parte das reações do próprio Trump sobre o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Bem, eles não querem mostrar muito suas diferenças. Deixa claro que elas existem, mas não é muito específico sobre para onde vai a relação com Israel. E também outra questão que me chama a atenção é esse comentário do considerado. Chamam ele de príncipe, mas ele insiste que não é mais príncipe. O filho do Shah diz o seguinte, vamos ouvir o que ele comenta. Eles comentam. Não. Os iranianos não participam dessas negociações. 40 mil iranianos não morreram pelo Estreito de Hormuz, nem por um acordo nuclear. É aqui onde... Bem, ou seja, basicamente, dentro deste pequeno trecho, o que ele diz é que, bem, sim, né, que o acordo está sendo feito com o regime, não com a população, não com a maioria que é contra o regime. Coisa que também vai deixá-los meio isolados, aparentemente, segundo o acordo verbal, que esse é um tema que, obviamente, isso não vai ser confirmado. Mas no acordo verbal estaria que os Estados Unidos não apoiem ou não comentem nada sobre os protestos, caso eles aconteçam, ou quando vierem a acontecer, que simplesmente não se comente nada a respeito. Isso também é uma parte interessante do que acontece no mundo. Aliás, confiram. Bom, continuam surgindo imagens desse terremoto de 7,8. Dessa vez, é como uma espécie de garagem. É o movimento das árvores, da caminhonete, da moto que caiu, da bicicleta, o movimento... A verdade é que sim, é bastante, dá pra ver de tudo. Esse foi gravado por Charlie D'Arcy lá nas Filipinas, um dos sismos talvez mais intensos que vimos nos últimos anos. A verdade é que sim, foi muito, muito forte. Também é bom, pois mostra que nesse ataque da Ucrânia a Moscou não teriam sido usados apenas drones, mas também teria sido utilizado um míssil, um tipo de míssil chamado BARS. Um míssil guiado que pode ser visto ali, esse é o míssil guiado que teria sido detectado. Tem capacidade de voar por 700 a 800 quilômetros, tem asas de cerca de 2 metros e a ogiva pesa entre 50 e 100 quilos, de acordo com o que se sabe desse míssil guiado. Hoje, sobre a Ucrânia, neste dia 18, isso também faz parte do que está acontecendo de interessante no mundo. E bom, acho que vai ser assim o dia todo, né? Ou seja, vai ser um dia muito intenso, no qual já dá para ver agora os cancelamentos nos aeroportos de Moscou. ¿No? Se ve filas, ¿no? Sendo que já havia muitos atrasos por causa de combustível e outras coisas. Bom, agora mesmo também há cancelamentos dos voos de Moscou. E 600 voos foram cancelados ou significativamente atrasados diante das longas filas de passageiros que estão se formando nos terminais.
mas sem uma resposta de quando os voos vão retornar, evidentemente. E enquanto isso, hoje é um dia muito curioso em Moscou. Um dia que, portanto, será lembrado como um dos de ataques mais intensos contra a capital russa. No que diz respeito principalmente a esses tanques de refino que existem nessa região, isso também faz parte do empurra-empurra que está acontecendo por lá. ¿no? Está, pues también, tremendo, ¿no? Hoje o México joga, aliás, hoje joga contra a Coreia. Meu palpite é 2-1 para o México. Deixem seus palpites, por favor, para ver o que vocês acham. E bom, vamos comentando à noite como está o assunto. Como é às 8 da noite, que é o horário que a gente transmite hoje, acho que vamos transmitir mais tarde. Vamos transmitir, me parece, depois do jogo. Porque muita gente da nossa comunidade que nos assiste, uma boa parte é do México, que mora no México, ou mexicanos que moram em outras partes do mundo. Apesar do canal ser para todos que falam espanhol, a maioria do público é desse grupo, então não faz sentido se eles vão assistir ao jogo. Então, bom, é melhor a gente assistir ao jogo. E, quando terminar, fazemos a live. Provavelmente vai ser tarde, mas durante o dia, obviamente durante o dia, vamos estar transmitindo o que está acontecendo no mundo todo. A questão é que aqui estamos sempre atentos. E, bom, outro terremoto aconteceu na Ásia, por sinal, de magnitude 5.2, isso lá na China, naquela região. Vamos ver se conseguimos ver por aqui. Nessa região da China aconteceu há pouco tempo um terremoto de 6,3. Agora teve outro de 5, eu imagino que seja uma réplica, basicamente. Olá, José Sarati, como tem estado? 3-1. José, me gusta más tu Isso está muito bom e esses são fortes. O interessante é que el entrenador. já conhece lá na Espanha, me parece que ele já teve em seus times esses sul-coreanos, vários deles entre os atacantes. Então, seja um atacante, um lateral ou algo assim, mas enfim, o ponto é que ele os conhece muito bem, sabe como trabalham, sabe como pensam. Então tudo isso eu acho interessante. Saudações, como você tem estado, Lúcia? Bom, desculpa, Leonardo, porque você está na outra conta. Saudações, Leonardo. Olá, Leonardo. Hoje você comentou que seu vizinho ficou mexendo em fios para roubar energia. E nós temos a mesma linha. Agora, até que os dois sejam afetados, é a mesma linha e isso te afeta também. Bom, aqui eu não sei como é na Argentina, mas aqui as multas por roubo são altíssimas, o custo é altíssimo. Não sei como é aí nem o que farão. Vão ficar sem uso por alguns dias? Como será a situação? Saudações, Leonardo, tomara que resolva logo. Pepe, eu tenho Watch Party, diz. O que é isso de Watch Party? Não sei o que é. Diz Rigoberto, Israel deve responder aos ataques do Hezbollah. Imagino que ele quis dizer Hezbollah. Diz que se a resposta for sim, então não haverá acordo. Diz Rigoberto. Como está, Rigoberto? Saudações. O México terá vida fácil na Coreia. Concorda, Antônio? Sim, é um grupo forte, é uma equipe forte da Coreia. Acredito que o México perdeu o último jogo por 2-, mas pelo que sei, perdeu. Ele diz, acho que será difícil, mas a torcida mexicana fará sua parte para apoiar. 3-2 acho que vai ser a favor do México. Isso aí, Marvin, um abraço. Também pode ser um resultado com muitos gols, pode ser, Antônio. Como você tem estado? Ele diz que é fácil para o México. Pepe, você acha? Sim, podemos saber, ainda mais agora. O futebol vive um equilíbrio diferente. Estamos vendo que o Haiti está jogando de igual para igual. Nunca perdeu. Nunca perdeu. Nunca na história. Ah, é isso, aí está, olha, aí está o relatório. Astrid Sports, vem pra cá, vem pra live. A Astrid, ela me corrige e diz que o México nunca perdeu para a Coreia do Sul e desta vez também não vai perder pela primeira vez. Então, está fácil para eles. Mas que não se acomodem, vai ser difícil. Mas que não se acomodem, né? Muito bom. Não vai ser difícil para o México, isso, Antônio. Essa segurança eu gosto, ele diz, com velas à noite e me preparando para o apagão mundial. Que problemão, né? E o que diz o vizinho? Ele vai se responsabilizar por isso? Ou o que está acontecendo por lá? Ele diz, não esqueçam que o Japão empatou com os Países Baixos. Sim, ou seja, a República do Congo empatou com Portugal.
Ou seja, sim, Cabo Verde com a Espanha, né? Ou seja, tá difícil. Então 3-0 ganhando. Ganando 3-0, ganando. Poxa, tá difícil. John Mix, não, o que foi, John Mix? Ele diz, usem lampiões de querosene. Ele diz, saudações, diz Antônio, saudações. Como vocês têm estado? Não podemos nos acomodar, eu também concordo, não podemos nos acomodar. Muito bom, Antônio, um grande abraço. Vamos para o próximo relatório, daqui a pouco voltamos. Muito obrigado por nos acompanhar. Acho que não temos mais outra transmissão ao vivo agora, só por enquanto. Dia como uma hora. Daqui a mais ou menos 1h30 estaremos ao vivo de novo. Então vamos continuar atualizando, porque isso vai mudando, vai passando por diferentes marcos, então nos vemos daqui a pouco. Fiquem bem, obrigado por acompanhar, até logo.